Um menino de repente ouviu os gritos de sua tia pedindo ajuda e imediatamente correu para socorrê-la. O menino parecia ter se afogado, mas depois que acordou, encontrou-se em um campo de arroz. O lugar estava cheio de chineses. Pouco tempo depois, a embaixada do ZEUA levou o menino de volta ao seu país. A partir daí, surgiu um problema. Ele não tinha nem cartão de identidade nem passaporte. A única informação que possuía era a palavra Jacob, escrita em sua camisa. Talvez o nome do menino fosse Jacob. A princípio, a polícia pensou que ele tivesse sido sequestrado, mas investigaram em todo o país e não encontraram nenhuma coincidência. Como Jacob apareceu de repente, o policial responsável pelo caso, Martin, ficou com dor de cabeça. Jacob também não dizia nada sobre sua identidade. Depois de muita insistência, Martin o convenceu a escrever algo no celular. Jacob digitou a palavra Arcádia. Martin entendeu imediatamente que ele se referia à sua cidade natal. Martin então entrou em contato com a polícia de Arcádia, mas eles disseram que não havia ninguém chamado Jacob lá, nem registro de criança desaparecida. Mais uma vez, Martin estava sem saída. Ele então decidiu ligar para o orfanato e planejou levar Jacob para lá, mas o menino insistiu que tinha paz. Olhando para o rosto sincero de Jacob, Martin decidiu levá-lo pessoalmente para casa. Somente nesse momento o garoto sorriu satisfeito. Depois de dirigir uma longa distância seguindo as instruções de Jacob, Martin parou em frente a uma casa de família. Um homem de meia idade abriu a porta. Martin perguntou se aquele era o filho desaparecido dele, mas o homem respondeu que seu filho havia morrido há 32 anos. Martin ficou muito surpreso com o que ouviu e pensou ter ido ao lugar errado, mas Jacob de repente correu, abraçou o homem e o chamou de pai. Martin ficou parado, sem entender nada. Ele não podia acreditar que a pessoa que trouxe estava morta há 32 anos. Nesse momento, a esposa do dono da casa saiu. Ao ver Jacob, também ficou surpresa e assustada, recuando alguns passos. Ela murmurou o nome do filho. O homem já tinha vivido mais da metade da vida, mas não ousava acreditar que alguém morto há 32 anos pudesse voltar. Jacob parecia exatamente igual ao dia em que se afogou. Até suas roupas eram as mesmas. Lucy levou Jacob para dentro para observá-lo com cuidado. Jacob estava igual ao passado, enquanto ela havia envelhecido. Olhando para os dois, pareciam avó e neto. O retorno de Jacob a deixou feliz e preocupada ao mesmo tempo, mas Henry, ao contrário, estava extremamente apreensivo. Afinal, não se sabia se era natural que alguém morto voltasse à vida. Quando o tio de Jacob, Fred, soube da notícia, correu para lá. Ele não sabia o que estava acontecendo e repreendeu Martin, mostrando a certidão de óbito do garoto. Ele pensou que Martin estivesse tentando enganar os pais de Jacob. Martin estava prestes a explicar quando Jacob saiu para cumprimentar o tio. Fred ficou em choque ao ver o menino diante dele. Mas, antes que pudesse fazer mais perguntas, Jacob desmaiou no chão, com o corpo se contorcendo violentamente. Martin levou o garoto às pressas para o hospital. A médica examinou Jacob com o estetoscópio, mas não conseguiu ouvir seus batimentos cardíacos. Pensando que o aparelho estava quebrado, deu algumas batidinhas nele. Estava normal. Ao colocar novamente no peito de Jacob, só então ouviu o coração bater. Jacob teve que passar a noite no hospital. Quando todos foram embora, ele desceu em silêncio. O menino ficou diante da janela, olhando friamente para as luzes lá fora. No dia seguinte, desapareceu. Martin e Henry procuraram Jacob por toda a cidade. Finalmente, encontraram-no em frente à casa deles. Mas, ao ver o pai, ele correu para dentro da floresta. Henry correu atrás, mas já não tinha o vigor de antes. Ele se lembrou dos tempos em que pai e filho brincavam e corriam juntos. Fazia 32 anos que não ficava perto do filho. Jacob correu até uma árvore oca e pegou o brinquedo que havia escondido antes de morrer. Mesmo depois de tanto tempo e de voltar à vida, ainda era tão inocente e adorável quanto antes. Lucy amava Jacob profundamente. Para ela, só o fato de ele ter voltado já era suficiente para abrir mão de qualquer coisa. Henry, ao contrário, sentia que havia algo estranho com o filho. Não era normal uma criança ter o apetite de um adulto. Mas Lucy escolheu ignorar tudo. Para esclarecer o mistério, Martin pediu que Jacob se lembrasse do que aconteceu antes de morrer. O menino contou que caiu na água tentando salvar a esposa do tio Fred. A correnteza o arrastou, mas a mulher foi salva por outro homem. Quando Jacob acordou, estava deitado no campo de arroz. Henry estava cada vez mais desconfiado. Ele mesmo havia enterrado o filho. Para descobrir a verdade, Martin sugeriu exumar o corpo e realizar uma autópsia. Embora Henry estivesse relutante, aceitou. Era a única forma de verificar. Quando o caixão foi aberto, Martin ficou chocado. Os restos mortais de Jacob ainda estavam lá. Até as roupas do enterro eram exatamente iguais às que Jacob usava ao voltar. A situação ficava cada vez mais estranha. Aos olhos dos outros, Jacob era um monstro. Onde quer que aparecesse, as pessoas se afastavam. Não apenas isso. Jacob sentiu que outra pessoa também havia ressuscitado na cidade. Esse era o segundo caso. 13 anos antes, esse homem havia morrido de doença cardíaca. Numa noite chuvosa, Caleb apareceu em sua própria casa. Sua filha Ellen ficou extremamente emocionada e o abraçou, mas o filho estava indignado. Aquele pai que voltou não apenas comia muito, mas também se comportava de forma estranha. A personalidade de Caleb havia mudado. Logo ele começou a cavar buracos na
floresta com uma pá. Parecia que estava cavando túmulos, mas na verdade procurava dinheiro. 13 anos atrás, Caleb e seus cúmplices haviam roubado um carro forte. Porém, ao esconder o dinheiro, Caleb teve uma crise cardíaca e morreu no local. Agora ele queria recuperar o dinheiro para dar uma vida melhor à filha. Infelizmente, cavou dezenas de buracos sem encontrar nada. Irritado, concluiu que os cúmplices haviam levado o dinheiro. Então foi à casa de um deles com uma caixa de ferramentas. Quando o cúmplice abriu a porta e viu Caleb, caiu no chão de medo. Caleb não falou muito. Usou um martelo para matar o homem. Depois lavou a ferramenta e voltou para casa calmamente. Ele estava elaborando um plano aterrorizante. Repetiu o mesmo crime de 13 anos atrás, assaltando outro carro forte. Mas as coisas haviam mudado. Antes eram 2 guardas. Agora eram 3. Quando abriu o compartimento do carro, Caleb se surpreendeu ao encontrar um policial lá dentro. Ele atirou e roubou 2 grandes sacos de dinheiro. A polícia rapidamente identificou o suspeito. Pouco tempo depois, Caleb foi preso. Ellen ficou furiosa. Sua vida perfeita havia sido destruída por ele. Por causa dele, os irmãos brigavam sem parar e ela ainda perdeu o emprego. Caleb tentou se explicar, mas Ellen, tomada pela raiva, não quis ouvir e saiu irritada. Caleb ficou arrasado. Só queria dar uma vida melhor à filha, mas não imaginava que tudo acabaria assim. Martin tentava consolá-lo, mas ao se virar para pegar água, percebeu que Caleb havia desaparecido misteriosamente. Martin ficou sem entender nada. Seria possível que os mortos sumissem novamente? Enquanto isso, dentro da igreja, uma mulher de vestido vermelho estava sentada. O pastor Tom caminhou cuidadosamente até ela. Quando viu seu rosto, não podia acreditar no que via. Era sua amante, que havia morrido 10 anos atrás. A primeira coisa que ela disse deixou Tom assustado. Ela perguntou se estava morta. Tom olhou para a namorada Rachel em pânico. Rachel também não podia acreditar que estava morta. Para provar que ainda estava viva, chegou a cortar a própria mão. Tom deixou que ela ficasse no porão e cuidou do ferimento, enfaixando sua mão. Agora Tom estava numa situação complicada. Ele era casado, tinha uma família feliz, mas de repente, sua antiga amante havia voltado à vida. Ele realmente não sabia o que fazer. Depois de pensar um pouco, Tom decidiu contar para a esposa sobre a volta de Rachel. A presença de Rachel fez a esposa se sentir ameaçada. Ela disse que ele deveria mandar Rachel embora e que o relacionamento deles precisava terminar. Mas Rachel não conseguia deixar Tom. Seus sentimentos por ele eram os mesmos de 10 anos atrás, quando estavam perdidamente apaixonados. Ela não aceitava que o homem que amava agora fosse marido de outra mulher. Tom e Rachel se encontraram no local onde costumavam namorar. Ela disse que não queria mais se separar dele. No fim, Tom não teve coragem de mandá-la embora e providenciou para que ela ficasse em um motel. Ao entrar no quarto, Rachel se sentiu tonta. Tom então a levou imediatamente ao hospital. Após os exames, o médico disse que sua saúde estava completamente normal, mas ao virar a página do prontuário, o médico ficou surpreso. Rachel estava grávida. A gravidez era de 10 anos atrás. Inesperadamente, o feto também havia morrido e ressuscitado. Como a gravidez não poderia ser escondida, Tom não teve escolha a não ser contar tudo à esposa. A mulher, que não podia ter filhos, ficou extremamente abalada. Ela sempre quis ser mãe, mas nunca conseguiu. Mesmo com Tom jurando que não a abandonaria, o casamento sofreu uma rachadura irreparável. Tom ficou irritado ao descobrir que a esposa contou tudo à amiga Helen. Helen, por sua vez, foi tirar satisfação com Rachel. Ela ressaltou que a vida de Rachel era uma desgraça e disse que Tom nunca aceitaria a coisa demoníaca em seu ventre. Comparou Rachel a uma cobra venenosa no Jardim do Éden e disse que o bebê era o próprio diabo. Para Helen, todos os ressuscitados eram demônios azarados. Rachel ficou profundamente ferida ao ouvir aquilo. Enquanto isso, na igreja, começou uma discussão. Alguns fiéis diziam que os ressuscitados eram um presente de Deus, permitindo que os mortos voltassem aos seus entes queridos. Outros afirmavam que eram reencarnações do diabo. Durante o debate, Rachel apareceu diante de todos. Tom admitiu publicamente que ela era sua amante. Mas, de repente, Helen se levantou e revelou que Rachel estava grávida. A igreja inteira entrou em caos. Todos se levantaram e foram embora. Por causa disso, Tom perdeu o cargo de pastor, passando de respeitado líder religioso a homem humilhado publicamente. Em casa, ele culpou a esposa por espalhar o segredo, e o relacionamento deles ficou à beira do fim. Enquanto isso, Rachel caminhava sozinha de volta para casa. No caminho, foi enganada por 2 homens e colocada em um carro. Eles alegaram ser do FBI e disseram que queriam descobrir o segredo por trás dos ressuscitados. Vendo pessoas mortas voltarem uma após a outra, eles tinham certeza de que havia algo misterioso acontecendo. Rachel estava confusa e não entendia nada. Quando foi pressionada, acabou se irritando e disse que, se a matassem, ela o seguiria como um fantasma.
fantasma. Os homens se assustaram e a soltaram, mas continuaram tentando arrancar informações. Nesse momento, a campainha tocou. Fred, o diretor-geral, apareceu para libertar Rachel. Porém, um dos homens apontou uma arma para ela e se recusou a soltá-la, determinado a descobrir o segredo dos ressuscitados. Enquanto lutavam, Tom e Martin invadiram o local. O homem usou Rachel como refém e Tom tentou salvá-la, mas ele atirou. Assim, a pobre Rachel, que havia acabado de ressuscitar, morreu novamente pelas mãos da pessoa que mais amava. Tom abraçou o corpo de Rachel e quase desmaiou. Ela carregava 2 corações, o seu e o do bebê. Ao mesmo tempo, Jacob, que também havia ressuscitado, desapareceu. Lucy correu para procurá-lo e o encontrou na floresta. Atrás dele, havia uma família de 3 pessoas recém-ressuscitadas, que pareciam estranhas e confusas. A delegacia estava atônita diante daquele fenômeno. A funcionária reclamou com Fred que os ressuscitados estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Logo em seguida, recebeu um telefonema da irmã que havia morrido há anos. Ela correu para casa. Depois disso, o telefone tocava sem parar. Os mortos estavam voltando. Enquanto isso, Martin dirigia até a delegacia. Na estrada escura, uma mulher de vestido vermelho apareceu de repente. Ao olhar com atenção, ficou aterrorizado. Era Rachel, que havia sido morta naquela manhã. Martin então a levou até o necrotério para ver o próprio corpo. Rachel ficou chocada ao se ver deitada ali. Mesmo depois de morrer e ressuscitar, o feto continuava saudável. Tom, ao lado dela, não sabia se ficava feliz ou assustado. Ele não tinha certeza se aquela Rachel diante dele era uma pessoa ou outra coisa. Fred, vendo seus parentes voltarem à vida um por um, correu para casa. E lá estava sua esposa, que morrera há anos, viva novamente. Ele a abraçou, emocionado, mas ela estava irritada. Dessa vez, ela voltou apenas para pedir o divórcio. Na verdade, havia ressuscitado uma semana antes e não voltou para casa. Em vez disso, foi direto para a casa do vizinho com quem tinha um caso antes de morrer. Fred ficou arrasado ao descobrir que tinha sido traído durante a vida toda. Ele disse que perdoaria tudo, contanto que ela ficasse com ele. Mas a esposa disse que não suportava a vida antiga e preferia ficar com o amante. Fred deixou que ela fosse embora em busca da própria felicidade. Mas, decepcionado, começou a achar que os ressuscitados não eram bênçãos, e sim fonte de sofrimento. Com o número de ressuscitados aumentando e a igreja quase lotada, Fred começou a pensar em um plano terrível. No dia seguinte, o exército chegou à cidade para entregar suprimentos. Fred contou ao comandante sobre a morte e ressurreição de Rachel e o levou ao necrotério. O comandante ficou chocado. Ele tinha visto Rachel viva momentos antes, e agora ela estava deitada no necrotério. Fred disse que os ressuscitados não eram coisa boa. Eles não voltavam para reunir famílias, voltavam apenas para trazer dor. E para o comandante, as palavras de Fred faziam todo o sentido. Isto é extremamente incomum. Os dois se entreolharam e assentiram, pensando em um novo plano. Eles precisavam proteger os vivos, não aqueles que haviam ressuscitado. Então, Fred usou como desculpa a necessidade de preencher papéis para reunir todos os ressuscitados no ginásio. No caminho, Jacob encontrou Martin. Vendo tantas pessoas enfileiradas, Martin pediu para Henry levar Jacob para casa primeiro. Ele mesmo faria a papelada do garoto. Assim, Henry e sua esposa levaram Jacob para casa. Mas Martin começou a sentir que algo estava errado. Ele entrou no ginásio para retirar a família de 3 pessoas, mas os soldados armados não os deixaram sair. Por que precisamos de soldados armados apenas para documentos? Pensou Martin. Logo ele percebeu. Eles pretendiam matar todos os ressuscitados. Imediatamente, Martin abriu a porta dos fundos e deixou todo mundo fugir. Fred, percebendo que seu plano havia sido exposto, ficou furioso e ordenou que os subordinados perseguissem os fugitivos. Mas entre os ressuscitados estavam parentes dos próprios soldados, e eles preferiram abandonar o trabalho em vez de atirar em suas famílias. Enquanto isso, policiais vigiavam a casa de Jacob. Martin correu para levá-lo embora. Assim que saíram, Fred chegou com seus homens. Martin dirigiu em alta velocidade. Quando estavam quase saindo da cidade, uma enorme quantidade de insetos mortos apareceu na estrada. Logo depois, surgiu um helicóptero e 2 carros pretos o seguiram. Então, Martin desmaiou. Quando acordou, Jacob havia desaparecido. Ele tentou se lembrar do que aconteceu. Antes de apagar, brigou com aquelas pessoas, mas sua memória era confusa. Apavorado, correu de volta à casa de Jacob. Bateu na porta, ajoelhou-se e implorou por perdão. De repente, uma voz atrás dele. Era Jacob, chamando-o. O menino já estava em casa. Na verdade, Jacob havia voltado havia uma semana. Quando Martin se acalmou, lembrou-se de que fora levado a uma sala de interrogatório por uma pessoa misteriosa. Eles haviam injetado algo em seu corpo, o que
apagou parte de sua memória. Ao acordar, uma semana havia se passado. Desde então sentia dores no peito, mas os médicos diziam que estava saudável. Mesmo assim, o medo crescia. Martin decidiu deixar a cidade para se proteger. Mas, ao voltar à cidade, percebeu que era seguido. Ele reconheceu a mulher que o sequestrara. Correu para casa para arrumar as malas e fugir, mas a mulher misteriosa já o esperava lá dentro. Calmamente, ela disse que Martin deveria voltar à cidade e monitorar o comportamento dos ressuscitados, reportando tudo a ela. Martin ficou furioso. Você me sequestrou e me injetou drogas. Quer que eu acredite em você e trabalhe para você? A mulher não se irritou. Apenas caminhou alguns passos e disse friamente: se não cooperar, será tratado como um ressuscitado. Nesse instante, Martin lembrou-se de tudo. No dia em que foi preso, durante a luta, ele recuperou sua arma. O disparo acidental atingiu seu próprio coração. Naquele momento, o verdadeiro Martin morreu, e ele agora era apenas mais um ressuscitado. Por isso sentia as dores no peito. Enquanto mais ressuscitados surgiam, a avó de Jacob também voltou à vida. Avó e neto ressuscitados pareciam ter uma ligação especial. No dia seguinte, Henry quase caiu para trás ao ver a própria mãe em sua frente. E agora, ele era mais velho que ela. Mãe e filho, separados por mais de 30 anos, se abraçaram emocionados. Mas ao saber de tudo que o filho havia feito, a mãe ficou furiosa. Agora, Fred tinha em casa uma família inteira de ressuscitados: esposa, neto e mãe. Ele finalmente percebeu que não poderia destruí-los, porque perder novamente seria a dor mais cruel. Fred estava confuso e bebia para esquecer. O fracasso do plano e o desejo de destruir os ressuscitados lhe traziam culpa. Mas quando viu sua mãe, morta há tantos anos, em pé diante dele, não conteve a alegria. Abraçou-a e chorou desesperadamente. No dia seguinte, Fred jogou fora todo o álcool. Precisava enfrentar os ressuscitados de novo. Ao mesmo tempo, Martin voltou à cidade, agora como espião dos misteriosos agentes, para monitorar cada ressuscitado. A cidade americana estava cheia de mortos que voltaram à vida. Jacob havia retornado. Depois, sua avó. Mas ela parecia esconder algo. No meio da noite, correu para a fábrica abandonada da família. Com uma barra de ferro, começou a cavar o chão com todas as suas forças, até finalmente abrir o alicerce. Um momento depois, surgiu um buraco sob o alicerce. Não havia dinheiro lá embaixo, mas um monte de ossos. No dia seguinte, o pastor Tom levou seus fiéis ao rio para um batismo. De repente, uma das mulheres encontrou um crânio. Ela gritou de medo e até deslocou a perna. A polícia chegou rapidamente e passou meio-dia vasculhando o rio, recuperando 6 esqueletos. Parecia que um assassino havia jogado corpos ali. O mais estranho era que, depois do exame médico, os 6 esqueletos pertenciam a apenas 3 pessoas. Esse resultado absurdo provava que eram esqueletos de pessoas reanimadas, por isso existiam ossadas idênticas. Pelo nível de decomposição, aquelas pessoas estavam mortas havia décadas. Ou seja, Jacob não era o primeiro reanimado. Havia ressuscitados naquela cidade décadas atrás. Essa descoberta fez o policial Cast suar frio. Quando chegou em casa, chutou sem querer as garrafas de vinho do irmão. O irmão de Cast só sabia ficar em casa o dia inteiro. Além de beber, só sabia maltratá-lo. Sempre que Cast mostrava atitude, era esculachado. O irmão até usava o passado para zombar dele. Conhecia bem suas fraquezas, e por isso era tão arrogante. Cast suportava em silêncio. Não importava quanto fosse humilhado. Ele engolia tudo. O irmão chegou a forçá-lo a comer comida do chão. E Cast obedecia calado. Mas ninguém aguenta tanta humilhação para sempre. Um dia, Cast pegou uma arma e matou o irmão com um tiro. Agora, podia comer sua refeição em paz. Depois, arrastou o corpo para o porão, onde havia um buraco profundo e largo. Cast se esforçou ao máximo para enterrar o corpo. Quando terminou, ouviu os xingamentos do irmão no andar de cima. O irmão tinha ressuscitado. Cast sofria, mas continuou suportando. Parecia que não era a primeira vez que ele matava alguém e enterrava. De repente, restos mortais de ressuscitados começaram a aparecer na cidade. Fred investigou por muito tempo, mas não encontrou pistas. Acabou descobrindo ossadas enterradas no porão da fábrica abandonada da família. Ele foi perguntar à mãe, mas ela se recusou a responder, desviando do assunto. Na verdade, seu corpo ressuscitado escondia um grande segredo. Muitos anos atrás, quando era jovem, demônios apareceram na cidade. Esses demônios eram os corpos ressuscitados. Os vivos tinham muito medo deles e tentaram de todas as formas destruí-los. Mas mesmo com tiros ou fogo, os ressuscitados voltavam à vida. No fim, as pessoas descobriram uma forma de fazê-los desaparecer para sempre. A mãe de Fred sabia desse segredo e jurou proteger os seus entes queridos. Apesar de sua nova vida ser preenchida, havia uma pessoa que a irritava profundamente: Bárbara, a ex-esposa de Fred. Quando estava viva, Bárbara conheceu um vizinho à beira do rio. Bárbara acabou caindo na água. Jacó tentou salvá-la, mas escorregou e foi levado pela correnteza. Por isso,
A mãe de Fred odiava Bárbara. Depois que Bárbara ressuscitou, pediu o divórcio de Fred e o conflito entre as duas piorou muito. Até mesmo em uma festa de família, Bárbara foi humilhada e saiu furiosa. Mais tarde, ela refletiu e achou que estava errada. Decidiu que não cometeria mais erros. Por fim, Bárbara bateu à porta de Fred e os dois fizeram as pazes. Quando a mãe de Fred soube disso, ficou furiosa. À noite, chamou Bárbara para ir ao parque. Depois de alguns minutos de hipnose, Bárbara desapareceu. Essa cena foi vista por uma garota, que correu para contar a Meg. No início, Meg não acreditou que a avó tinha esse poder, mas, ao coletar uma amostra de sangue de Bárbara, ficou muito surpresa. O tubo de sangue havia secado. Isso provava que ela tinha desaparecido. Ao mesmo tempo, os ressuscitados começaram a adoecer. O primeiro sintoma era uma tosse constante. Depois, a pele ficava arroxeada e, por fim, eles desapareciam. O irmão de Cast também ficou doente. Ver o irmão sofrer deixava Cast feliz, pois antes ele mesmo era torturado. A tosse do irmão ficou cada vez mais intensa. Ele chamava por Cast, até que de repente o silêncio tomou conta da casa. Cast subiu com cuidado para conferir. O sofá estava vazio. O irmão tinha desaparecido de vez. Enquanto isso, Rachel foi ao hospital para um pré-natal. Após a ressurreição, o feto no útero voltou a se desenvolver, e num ritmo muito mais rápido que o normal. Será que a criança estava prestes a nascer? Tom levou Rachel para casa. Assim ela teria cuidados melhores. No começo, a esposa de Tom estava extremamente enciumada. Mas, quando ela viu a imagem do ultrassom do feto, sua atitude mudou. Ela tomou a iniciativa de manter Rachel por perto e até cuidou dela pessoalmente. Tom percebeu que as duas estavam se dando muito bem e finalmente ficou aliviado. Mas no dia seguinte, Rachel desmaiou na cama. Tom correu com ela para o hospital. Infelizmente, ela estava infectada. Vendo Rachel ficar cada vez mais fraca, a esposa de Tom ficou ainda mais preocupada que ele. Mas na verdade, ela só se preocupava com o bebê na barriga de Rachel, pois ela mesma não podia engravidar. Há muito tempo, ela já considerava o bebê como seu próprio filho, e por isso cuidava de Rachel com tanta dedicação. No entanto, os desmaios de Rachel começaram a aumentar. Quando ela estava prestes a desmoronar de vez, Martin trouxe um remédio especial, mas ele apenas retardava o avanço da doença, não curava de fato. Quando estavam prestes a aplicar a injeção em Rachel, ela se sentou de repente, cheia de saúde. Todos ficaram muito felizes. Essa mulher trazia surpresas constantes. Meg desconfiou que Rachel havia se recuperado porque o feto em seu útero produzia anticorpos. Para estudar melhor, Meg retirou o líquido amniótico de Rachel. Rachel não reclamou, pois também queria ajudar a salvar outras pessoas. Mas a esposa de Tom não aceitou. Ela temia prejudicar o bebê e ainda culpou Tom por não proteger Rachel. A esposa de Tom queria proteger Rachel e realizar seu sonho de ser mãe. Então, ela escondeu Rachel em segredo, mesmo que Tom não concordasse. Quando Tom percebeu que a casa estava vazia, descobriu o plano da esposa. Enquanto isso, Cast e outros conspiravam para destruir os ressuscitados. Essas pessoas chegaram a fazer ameaças, exigindo que os ressuscitados fossem eliminados. Martin montou um abrigo para eles dentro da igreja. Quando Tom soube da notícia, correu para lá imediatamente. Naquele momento, Tom deveria se unir a Martin para salvar os ressuscitados. Mas, nesse exato instante, Rachel ligou, dizendo que estava sendo mantida em cativeiro pela esposa dele. Tom percebeu o perigo e decidiu resgatar Rachel primeiro, mas não havia mais tempo. Cast e o grupo atacaram. Eles liberaram fumaça tóxica dentro da igreja para matar as pessoas. Martin rapidamente orientou todos a correrem para fora. O caos tomou conta da igreja. As pessoas tossiam, engasgavam e fugiam em pânico. Tom foi o último a sair correndo. Ele nem teve tempo de respirar quando foi atingido por um carro de repente. Cast estava em pânico ao volante. Ele só queria matar os ressuscitados, mas acabou atropelando e matando um inocente. O pobre Tom morreu injustamente, sem sequer ter visto o próprio filho nascer. A esposa de Tom quase enlouqueceu quando soube que o marido havia morrido de forma tão trágica. Ela tentou se recompor e levou um copo de água com remédio para Rachel. Ela não podia esperar mais. Seu plano era desmaiar Rachel para retirar o bebê antes do tempo. Felizmente, Rachel já tinha percebido a intenção da esposa de Tom. Ela disse: "O chá está um pouco amargo. Podia colocar um pouco de açúcar." A esposa de Tom acreditou e foi pegar o açúcar. Nesse momento, Rachel a golpeou na cabeça com o bule de chá. Ao mesmo tempo, a cidade fazia um velório para Tom. A igreja estava lotada de pessoas. A Associação Anti-Ressurreição aproveitou a ocasião para dizer que Tom morreu protegendo um ressuscitado. Henry se irritou e subiu para discutir. Ele não conseguiu vencer na discussão e acabou entrando em briga. Jacob ficou muito culpado ao ver o pai apanhando por causa dele. Se ele não fosse um ressuscitado, o pai não teria passado por tudo aquilo. Jacob desabafou com a avó sobre sua tristeza. Ela imediatamente o levou para longe. Quando Lucy levantou os olhos, Jacob havia desaparecido. Ela entrou em desespero. "Se meu filho sumir de novo, eu não quero mais viver." À noite, uma tempestade caiu sobre a cidade, com chuva forte, trovões e relâmpagos. Henry e Fred procuraram por toda parte, mas não conseguiram encontrar Jacob.
Jacob. Quando amanheceu, as pessoas encontraram Jacob e sua avó em um armazém nos arredores. Felizmente, Jacob estava bem. Fred e Henry olharam para a mãe com olhos estranhos. Fred não conseguia esquecer que ela era a responsável pelo desaparecimento de sua esposa. Henry temia que seu filho também desaparecesse, mas a avó de Jacob disse que não era um monstro sem coração e que jamais machucaria o próprio neto. Como não havia mais lugar para ela na casa, ela decidiu viver temporariamente no centro de gestão dos ressuscitados. Quando Jacob voltou para casa, Lucy o abraçou e chorou em silêncio. Jacob admitiu que, no começo, pensava em ir embora, mas ao ver a mãe novamente, essa ideia desapareceu completamente. Nesse momento, uma pessoa misteriosa apareceu na cidade. Num terreno deserto, um homem estava rezando. Um raio atingiu suas costas, mas ele saiu ileso e foi para um bar. Apenas uma marca em forma de árvore surgiu em suas costas. No dia seguinte, Martin o encontrou na rua. Ele afirmou ser um missionário com o poder de trazer os mortos de volta à vida. Uma idosa se aproximou e implorou para que ele ressuscitasse o marido falecido. Ele apenas pediu que ela colocasse a mão sobre a Bíblia e confirmou sua intenção. Quando a mulher se virou, viu o marido morto de pé diante dela. Todos ficaram maravilhados e aplaudiram. Mas para Martin, aquilo era apenas uma farsa. Martin seguiu o missionário até o bar e o alertou para não enganar mais ninguém. Porém, ao voltar ao escritório, algo estranho aconteceu. Henry apareceu repentinamente e agradeceu por ele ter levado Jacob para casa. Quando Martin se virou, Henry havia desaparecido. Martin sentiu algo muito estranho. Logo depois, Fred entrou e percebeu que Henry poderia ter sofrido um acidente. E de fato, sua doença cardíaca voltou. Ele morreu dentro do carro, em frente à delegacia. Quando Fred abriu a porta, Henry já não respirava. O missionário poderia trazer os mortos à vida. No início, Martin não acreditou, mas como Henry havia morrido, Lucy não aceitou a perda e decidiu procurar o missionário. Ele não guardou rancor do que havia acontecido antes, mas impôs uma condição para ressuscitar Henry. Martin deveria testemunhar seu poder com os próprios olhos. Martin não queria vê-lo, mas atendeu ao pedido de Lucy. No dia seguinte, o missionário levou Martin e Fred para um terreno vazio e ordenou que Martin o matasse com um tiro. Segundo ele, só morrendo poderia ir ao outro mundo buscar Henry. Martin achou que o homem tinha problemas e ia embora, mas Fred puxou o gatilho pelo irmão. O missionário prometeu trazer Henry de volta em 1 hora. No entanto, Fred e Martin passaram a noite procurando e não encontraram nada. Quando estavam quase desistindo, o missionário bateu à porta. Ele realmente havia trazido Henry de volta. Martin ficou chocado. Dessa vez, foi obrigado a acreditar que o missionário tinha mesmo o poder de ressuscitar os mortos. Desde então, ele foi visto como um deus. Mas algo inesperado aconteceu na cidade. Todos os ressuscitados começaram a caminhar na mesma direção. O responsável pelo centro de gestão apenas observava, confuso. Seus rostos estavam vazios, sem expressão, e a direção para onde olhavam era onde Rachel estava. Naquele momento, o feto em seu ventre começou a se agitar violentamente. Ela levantou a cortina e se assustou com a multidão de ressuscitados lá embaixo. Só depois que Fred disparou um tiro de advertência, as pessoas pareceram recobrar a consciência. Martin percebeu que a situação era estranha e chamou imediatamente o missionário. Ele percebeu na hora que havia algo errado com o bebê na barriga de Rachel. Acreditava que o feto estava controlando os ressuscitados e que quando nascesse, seria a reencarnação de um demônio. O urgente agora era matar a criança. O missionário procurou a avó de Jacob, pois só ela sabia como fazer um ressuscitado desaparecer. Para que o plano corresse bem, o missionário envenenou alguns ressuscitados. Quando descobriram, só restavam cadáveres na sala. Na floresta profunda, o missionário escondeu um grupo de ressuscitados policiais. O único objetivo deles era matar o bebê de Rachel. Martin percebeu que a situação saía do controle e chamou Fred imediatamente. Eles levaram Rachel para a casa de Henry para tentar protegê-la. A avó de Jacob e o missionário lideraram uma multidão de ressuscitados que cercou a casa. Mas apenas Martin e Fred podiam lutar lá dentro. O missionário exigiu que entregassem Rachel. Henry tentou negociar para poupar o bebê, mas eles foram implacáveis e invadiram a casa para prender todos. O missionário subiu e usou o método de hipnose ensinado pela avó de Jacob, fazendo Rachel começar a desaparecer. Ela perdia a consciência pouco a pouco. Felizmente, Martin entrou correndo e atirou no missionário, interrompendo a hipnose. Pouco tempo depois, a criança nasceu e ressuscitados começaram a surgir por todo o mundo. 1 ano depois, os Estados Unidos criaram o Escritório de Gestão dos Ressuscitados. Martin se tornou o primeiro diretor e o missionário foi preso. Ele alertou Martin: o retorno dos mortos significa que o fim do mundo está próximo. Mas Martin não ligou. Sob sua gestão, os ressuscitados logo se integraram à vida normal. Rachel e o filho viveram felizes, mas insetos sempre apareciam do lado de fora do quarto da criança. Parecia um mau presságio. Bom, o filme de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até ao próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!